Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? E hoje vamos falar aí da cidadania no Brasil. Vamos compreender a trajetória da cidadania no Brasil, localizando suas especificidades. Primeira pergunta aí, como a cidadania se desenvolveu no Brasil? Essa é uma questão que a gente vai estar ao longo da aula retomando e explicando para vocês. Vamos lá? Exercício de direitos individuais ou coletivos. Isso é cidadania. Se exerce na relação dos indivíduos e dos grupos e coletivos com o Estado. Ou seja, ser cidadão é aquele sujeito que se reconhece, como pertencente a uma nação e pratica os direitos e reconhece os seus deveres. Ser cidadão, então, não é simplesmente existir, mas sim praticar esse exercício, cumprindo os papéis do Estado em relação aos seus deveres e reconhecendo e indo atrás dos seus direitos. Bacana? Primeiro surgem as tipologias de Thomas Marshall. Primeiro surgem os direitos civis fundamentais, que são as liberdades individuais de crença e de pensamento. Então, os direitos civis, eles estão estruturados nas liberdades. Sua liberdade de ir e vir, suas liberdades de escolha, suas liberdades de pensamento. Depois, os direitos políticos, os que dizem respeito às participações políticas e à associação em partidos. Ou seja, nós, a partir de certa idade, somos eleitores, elegemos, e também podemos ser elegíveis, certo? Dentro das estruturas básicas, político-partidárias de um país. E por fim aparecem os direitos sociais, que tratam da coletividade, da saúde, da educação, tudo aquilo que nós conhecemos. Então, temos direito à moradia, temos direito ao trabalho, temos direito à saúde, temos direito ao lazer, etc. São aqueles direitos que nós temos enquanto cidadãos. Claro que nem sempre na prática eles existem, infelizmente, mas são aqueles direitos que são garantidos minimamente, em relação às coisas básicas das necessidades humanas. Legal? Então, essas tipologias de direitos estão totalmente interligados, e isso é fundamental do conhecimento de vocês. Esses três modelos, então, do século XVIII, os direitos civis, século XIX, os direitos políticos, século XX, os direitos sociais. Os três direitos mais básicos que compõem o que a gente vai chamar de cidadão. Legal? Cidadania no Brasil. Marshall cria essa tipologia para pensar a Europa, e especialmente a Inglaterra. No entanto, o processo político brasileiro é diferente do caso inglês. Consequentemente, os direitos e sua conquista no Brasil também passam por um processo distinto. Obviamente, sociedades distintas, culturas distintas, processo sócio-histórico de construção bastante distintos, apesar da ideia de ser cidadão seja uma ideia mais universal. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis, por um ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos de maneira também bizarra. Finalmente, ainda hoje, muitos direitos civis, à base da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. Quer dizer, há uma crítica sócio-histórica em relação à construção da cidadania no Brasil, em relação a algumas inversões desses direitos no Brasil. Então, como é que se constrói, pegando em termos de imagens assim, em relação à cidadania brasileira? Na era Vargas, os direitos sociais, como por exemplo, os direitos trabalhistas, a carteira de trabalho, o CLT, o salário mínimo, vem no período da era Vargas. A gente está falando de 80 e poucos anos, historicamente um período recente. A ditadura militar, ela vai ferir um pouco os direitos políticos, é um período de repressão, já que na ditadura nunca houve eleição, havia sim uma troca dos generais no poder. E a nova república, contemporaneamente com a Constituição de 88,
direitos civis. Falta de segurança, justiça amorosa, né? São as constatações que a gente fala do direito civis. Não, direito das liberdades, mas como é que se configura isso nos direitos sociais? Né? Se fala em segurança pública, mas vivemos com insegurança. Se fala em trabalho, mas temos um alto índice de desemprego. Então são as contradições, né, que precisam estar sendo revistas também pelo poder público. José Murilo de Carvalho, o grande pensador, aponta os seguintes vícios ao longo do caminho na cidadania do Brasil. Primeira, a herança patrimonialista, sem distinção rígida entre o público e o privado. Então, no Brasil sempre se configurou muito, né, e misturou muito essa ideia de público e privado, e de patrimônio. Então, muita gente enriqueceu com aquilo que seria público, né? Então, ao longo dos anos, diversos anos da nossa história, desde a colonização até hoje, né, essa herança patrimonialista foi uma vertente estruturada na nossa cidadania. Permanência de relações de mandonismo, relação tutelar e patriarcal, e subserviência lógica do agregado que pede favores que ocasiona o fenômeno de cidadania concedida. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que o Brasil também, a gente sempre foi um país de mandonismos, um país de patriarcalista, um país onde, digamos, algumas heranças que poderiam ser de méritos, digamos assim, elas são invertidas por ordens, por mandos, né, por repressões, por uma estrutura daquela que pode, de quem pode, né, de quem pode mais chora menos, digamos assim. Então, essa ideia da força, né, sempre foi uma vertente no Brasil, até mesmo no Brasil República, né, o coronelismo, por exemplo, né, historicamente falando, e outros processos históricos sociais também que relatam bem essa ideia do mandonismo. Então, consequências perversas da escravidão e da grande propriedade. A escravidão, né, também é um fenômeno que o Brasil foi nos últimos países, né, a abolir a escravidão, mas mesmo a escravidão abolida, ainda havia práticas escravocratas. Podemos dizer que até hoje ainda há práticas escravocratas. Ainda hoje há pessoas aí que vivem em regime fechados, que vivem aí clausurados, que trabalham para se alimentar apenas, né? Não deixa de ser um processo de escravidão ainda. Sem contar os danos que se traz socialmente falando, né? A cultura e outras questões nesse processo de escravidão que marcou muito e que até hoje está sendo discutido os resquícios desse processo histórico, social, colonial do Brasil até hoje. Um importante momento histórico para a cidadania no Brasil foi a promulgação da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que rege o que é ser cidadão no Brasil. E que é, entre as nossas 8 constituições e 7 da República, né, a Constituição mais ampla que tivemos. Não por acaso também conhecida como Constituição Cidadã, conforme eu mencionei. Resultado de um amplo processo de debates no contexto da redemocratização, já que ela foi pensada, né, quando o Brasil se redemocratiza ali em 85, com as eleições diretas, né, de 85 e 86, né, e já nesse primeiro mandato, digamos, da redemocratização, ela é promulgada, né, em 88. No entanto, muitas vezes os direitos estão previstos na forma da lei, mas não de maneira efetiva, ou seja, na prática social e no cotidiano dos brasileiros. É aquela questão que nós comentamos agora, né, pessoal? Temos, de fato, uma Constituição bacana, bem estruturada, mas e a prática dessa Constituição? Ela ocorre? Quais são os direitos sociais, de fato, que são explícitos, né, na vida do cidadão brasileiro? Essa é uma reflexão para a gente estar fazendo, né? Vamos à primeira atividade, então? O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no mundo acontece comigo, Betinho. Considerando o processo de construção da cidadania no Brasil, aponte um problema social que você considera um desafio, sugerindo formas para superá-lo. E achei questão bacana, pessoal. Tempinho para vocês pensarem nela.
E aí, pessoal, refletiram sobre essa questão? Vamos então ao pensamento de resposta? Sua resposta deve considerar um problema social que prejudique o processo de consolidação da cidadania no Brasil. Pense nos direitos civis, políticos e sociais, que deixam de ser cumpridos na prática, apontando possíveis soluções para esses problemas. Um exercício muito rico, né, de pensamento e também muito prático. Isso é bacana da sociologia, né? A gente consegue visualizar muito claramente o que a gente aprende. Bacana? Vamos dar sequência? Cidadania regulada. Conceito estudado pelo cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, que está ali na imagem. Qual é a premissa? A premissa, para que possa se fazer o exercício dos direitos, é preciso que haja um meio do Estado reconhecer o indivíduo. Há um processo de regulação da cidadania que encontra seus limites. Quer dizer, quando ele fala em cidadania regulada, é justamente um processo, né, de que o Estado reconheça, de fato, essa questão da cidadania e regule aquilo que é colocado como forma de lei para forma de prática. Correto? Que ela não fique apenas nos meandros, mas que ela se torne uma realidade. Por cidadania regulada, entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e defendidas em lei. Então é o princípio da prática da cidadania. Vanderlei Guilherme dos Santos aponta a contradição entre a noção de cidadania, que é o exercício de direito, que deveria ser universal, mas encontra privilégios e algumas estratificações. Quer dizer, alguns cidadãos são mais cidadãos que os outros? Quais são? Quem tem os privilégios? A gente entra no pensamento marxista novamente, né? Porque será que existe uma elite, uma burguesia mais privilegiada do que um trabalhador, um proletário? Será que essa burguesia ela toma conta também das instituições do próprio Estado? Então, são as reflexões que o Vanderlei faz. A cidadania ela tem que ter um caráter universal. Ela não tem que ter privilégios de cidadão. Não pode ter um cidadão mais privilegiado que o outro. É o princípio básico da justiça, né? Que todos somos iguais perante a lei. Né? Então, é um processo. O cidadão tem que ser igual. Ele tem que ter acesso de forma igual. Essas são variadas, apresentando viés social, profissional, etc. Exemplo da imagem. São várias as profissões que possuem carteiras de identidade profissional, conferindo benefícios aos usuários. Então, né, o processo profissional ele já mostra, às vezes, um certo privilégio social. Né? Privilégio social. E existe também, né, a gente pode fazer uma analogia com as carteiradas. Né? A utilização de alguns tipos que deveriam chamar, né, de características, benefícios sociais, digamos, né, mas são utilizados, às vezes, pelo cidadão de forma a se distinguir de outros, né, o que não deveria ocorrer. Né? Na verdade, muito pelo contrário, né, quanto mais o conhecimento, quanto mais, né, se agrega alguns valores, mais exemplo tem que ser dado. A crítica central da noção de cidadania regulada mostra que somente aqueles com uma profissão, ou melhor, com um trabalho social e legalmente reconhecido, podiam ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais. Quer dizer, algumas pessoas privilegiadas em cargos de trabalho, em cargos políticos, em cargos, né, enfim, pessoas que possuem algum tipo de privilégio, que essas pessoas seriam cidadãos de maneira completa, digamos, e os demais ficariam ali à margem da cidadania, com os resquícios do que sobraria da cidadania. Né? Mas sempre lembrando que esse é um processo, uma crítica, né? Ele deve ser o inverso. A cidadania ela deve ser plena, ela não deve ser regulada, ela deve ser plena. Vejamos um caso da história do nosso país. Até 1988, não existia o Sistema Único de Saúde. Então, como as pessoas tinham acesso à saúde, um direito social? Veja interessante isso, né? Quer dizer, já se misturava o público e o privado e fazia aí das instituições
saúde, por exemplo, né, um privilégio para quem podia usufruir dela. Legal? Existia o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, criado em 1974. Segundo pesquisas do sistema senado.gov, somente 45% da população da sociedade brasileira era atendida. Veja, pessoal, menos da metade da população tinha acesso à saúde. E saúde não está na Constituição como direito social básico? Cadê a contradição? Como é que se faz um cidadão dessa forma, né? Só eram atendidos aqueles que tinham emprego com carteira assinada sofrendo um desconto no salário. E os desempregados? Mas também não está na Constituição a garantia ao emprego? Né? O trabalho não é uma questão de dignidade? Então ficam as contradições, né? Esse é o processo, essa é a crítica, esse é o pensamento, né, que o Vanderlei faz. Só com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 88, é que a saúde vai se tornando um direito de fato universal. Quer dizer, para todos, aí o cidadão se torna mais completo. No começo dos anos 90, é pelo SUS que se erradicam e que diminuem doenças endêmicas por meio de campanhas de vacinação em massa. Veja que interessante, né? Vamos a mais uma atividade, então? Veja que importante, pessoal, essa questão da cidadania. Quando ela se torna universal, como a vida social melhora, né? Como as coisas acontecem de fato, como o exemplo do SUS agora dado para vocês. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma política para que todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania. É um grande exemplo para a cidadania universal. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos conforme prevê a Constituição Federal de 88. A partir do texto, aponte quais são as duas principais características dessa política pública. Excelente questão, tempinho para vocês.
E aí, pensaram nessa? Vamos ao modelo de resposta? Sua resposta deve assinalar duas características da concepção da política pública do SUS. O universalismo, ou seja, para todos, e o igualitarismo. Não há distinção, não há privilégios. Essenciais para a cidadania. Então ela tem que ser universal, ela tem que ser igual. Muito bacana esse exercício aí do SUS. Então, na aula de hoje, entendemos algumas particularidades e desafios da cidadania no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço para vocês. Até a próxima.